Diga ao fraco, eu sou forte. Livro de Márcia Silva. Capítulo 4. A exaustão da alma. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João 2:2. Gostaria de compartilhar sobre o processo da exaustão da alma. Um processo sutil, mas que tem por trás uma ação maligna que visa paralisar você. Por não perceber a ação do diabo, muitos caem nessas ciladas e às vezes nunca se levantam. Certa vez, ouvi um pastor dizendo que os soldados feridos não são bons combatentes. De certa maneira é verdade, quando eles aceitam permanecer no chão. Porque os vencedores, na Bíblia, não são aqueles que nunca caem, mas aqueles que, quando caem, aprendem a se levantar. A vontade de Deus é que você seja um vencedor, alguém bem-sucedido, próspero e saudável. Sabendo disso, o diabo trabalha para roubar a sua força, vigor, saúde, bens e relacionamentos. Vimos anteriormente a história de Davi. Até mesmo ele teve momentos de fracassos, lutas que foram perdidas, mas aprendeu a se levantar e Deus lhe deu a vitória. Não é a vontade de Deus que alguns de seus filhos cheguem a um estado de esgotamento. Se o resultado do seu trabalho na obra tem sido esgotamento físico, é porque é obra humana e não de Deus. É preciso parar e avaliar, pois isso é o oposto do que a Bíblia ensina. A palavra exaustão se aplica a um estado de extremo cansaço ou até esgotamento. Isso pode acontecer física, mental e emocionalmente. Embora eu já tenha ouvido a expressão esgotamento espiritual, não creio que o esgotamento aconteça na esfera espiritual, e sim na alma. Meu alvo, ao abordar esse assunto, é ajudar você a perceber os sintomas e as estratégias malignas para levá-lo a esse estado sem que perceba. Quando a Bíblia afirma que Deus escolhe os fracos, não se refere a esse tipo de fraqueza, pois pessoas assim não conseguem crer e sem fé não podemos agradar a Deus. Deus usa os fracos, não os esgotados. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios 1, do 26 ao 29. O texto acima não se refere à fraqueza do pecado, nem a algum tipo de sacrifício físico a fim de receber uma bênção de Deus. Essa carta foi escrita aos irmãos da igreja de Corinto e diz respeito à vocação de cada um que trabalha na obra de Deus. Vocação é um convite divino. Existe um convite divino para a salvação, mas também para exercer uma função como membro do corpo. Porém, esse trabalho não pode gerar desgaste na sua alma a ponto de levá-lo à exaustão. Portanto, lance fora a ideia de que a obra de Deus é que desgasta você. O desgaste físico é normal. Para isso, existe o descanso. Mas o esgotamento na alma tem sua origem numa ação maligna, que muitos não percebem, mas que tem o objetivo de desgastar e paralisar você. A maneira que o diabo trabalha é gradativa. Ele vai usar meios para desgastá-lo sem que você perceba. Mas aos poucos, essas coisas lhe roubarão as forças, a motivação
e a alegria em fazer a obra de Deus. Vamos comentar como esse processo acontece. O processo gradativo da exaustão da alma. Quando o alvo do diabo é levar à exaustão, ele não ataca com um golpe. Trabalha gradativamente, devagar, sem você perceber. Foi essa a estratégia dele no Éden. A Bíblia descreve uma longa conversa da mulher com a serpente, em que esta lançou seus argumentos sutis sem que Eva percebesse. Hoje, o diabo faz o mesmo. Ele lança pensamentos errados sobre você, do tipo: Deus ouve a oração de todos, mas não ouve a minha. O irmão teve seus alvos respondidos, eu não tive nenhum. Eu estou muito cansado, preciso parar. É sutil, mas o alvo é roubar a sua fé naquilo que Deus diz sobre você. De modo semelhante ao processo no Éden, quando a mulher acreditou nas mentiras do diabo, se tornou uma presa fácil para ele e o resultado foi a queda. Hoje, da mesma maneira, esse processo de exaustão é gradativo. Porém, se identificar o que o diabo está usando contra você, sejam pessoas ou coisas, poderá resistir-lhe e impedir esse processo na sua vida. Por isso, eu gostaria de comentar aqui algumas coisas que o diabo usa para desgastar você gradativamente. Pessoas. Tem um ditado popular que diz: se o seu inimigo não pode vencê-lo, ele vai tentar se unir a você. Eu acho que essa afirmação foi escrita no inferno, porque o diabo pratica isso muito bem. O diabo é capaz de enviar e colocar pessoas na sua vida apenas com o alvo de desgastar você, roubar as suas energias e, se possível, a sua fé com palavras negativas. O relato da luta entre Davi e Golias é um bom exemplo. 1 Samuel 17. Golias ficou 40 dias afrontando Israel. Diariamente ele saía, colocava-se à frente do exército de Israel e bravejava. Isso produziu medo e ninguém queria lutar com ele. É assim que o diabo trabalha. O seu objetivo é desgastar você aos poucos. Um dia um pouco, outro dia mais um pouco. Existem pessoas, familiares, colegas de trabalho e até irmãos na igreja que são cheios de palavras de morte. São pessoas orgulhosas, estão sempre criticando outros, mas nunca mencionam as próprias falhas. Só falam dos seus pontos fortes, ou pelo menos do que elas acreditam ser os seus pontos fortes, e sempre se comparam com os outros, achando-se melhores que os demais. Mas existem também aqueles que se acham inferiores, que se olham e se condenam. Os dois tipos têm o mesmo problema, pois tanto os que se condenam quanto os orgulhosos estão focados em si mesmos. Isso é o que a Bíblia chama de carne. A carne é o alimento do diabo, porque a Bíblia diz que a comida do diabo é o pó. Gênesis 3:14. Portanto, devemos sacudir esse pó e não chafurdear nele e permitir que nos contamine. Críticas e observações negativas podem gerar autocondenação, e você tem que se livrar da autocondenação, porque ela não lhe pertence. O diabo sempre está procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Se ele está buscando isso, significa que não pode devorar todos os crentes. O diabo está procurando as pessoas que ele pode devorar. Eu creio que uma das coisas que tornam uma pessoa devorável é chafurdar na condenação e aceitar a condenação. Não estou dizendo que você não vai conviver com irmãos ou familiares difíceis, não. Mas você pode aprender a agir com prudência e colocar limites
para que isso não o contamine. Certamente você já viu aquelas faixas que são colocadas na traseira de caminhões. Mantenha distância. Use essa placa de maneira virtual ou imaginária e mantenha uma distância segura de pessoas assim. Às vezes é preciso manter distância de pessoas que só falam palavras negativas, que são incrédulas, críticas e maledicentes. Ame-as, mas não confie nelas. A Bíblia relata uma situação em que certa jovem com um espírito maligno perseguia Paulo por vários dias seguidos. Seu alvo era tirar-lhe a paz. Paulo ficou indignado e cansado daquela situação repetitiva. Indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo." Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, disse ao espírito: "Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela." E ele, na mesma hora, saiu. Atos 16, dos 16 ao 18. O texto diz que isso se repetia por muitos dias. Sabe aquelas ações que se repetem constantemente no seu trabalho, na sua liderança ou na sua família e que toda vez tiram a sua paz? Veja, essa mulher afirmava que Paulo era um homem de Deus, mas estava possuída por um espírito maligno. Paulo discerniu, e você pode discernir também caso lhe ocorra. Já aconteceu de pessoas insistirem para falar comigo, eu me dispor a atender, mas depois de 2 horas falando, não disseram nada. Como é possível alguém falar por 2 horas e não dizer nada? Sim, é possível o diabo enviar alguém prolixo e cheio de problemas apenas para atormentar você. Quando isso se repete por muito tempo na sua vida, o resultado é um desgaste na alma. Relacionamentos problemáticos. Relacionamentos problemáticos são aqueles que têm o poder de roubar o seu tempo e o seu ânimo. O alvo do diabo é manter esses relacionamentos perto de você para cansá-lo e roubar a sua paz. Essa estratégia é usada e funciona muito no esporte. No futebol, por exemplo, quando um time sabe que o outro é melhor, ele vai tentar levar o outro time a correr no campo atrás da bola o máximo possível para fazê-lo cansar. O alvo não é marcar pontos, e sim cansar o adversário, para depois aproveitar um contra-ataque e fazer o gol. Em muitos casos, funciona e o menos favorito acaba vencendo. A Bíblia tem uma história no livro de Juízes que retrata isso muito bem. É a história de Sansão. Ele era juiz de Israel, um homem com uma força sobrenatural, e sua unção se manifestava através da sua força. Mas Sansão se envolveu com Dalila, uma mulher sagaz que envolveu aos poucos e depois o traiu e o entregou nas mãos dos inimigos. A estratégia dele foi vencê-lo pelo cansaço. Importunando-o ela todos os dias com suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Juízes 16:16. Importunar significa pressionar, exercer pressão sobre alguém. Sansão se cansou daquela situação e acabou cedendo, o que foi o seu fim como um líder de Israel. Eu já vi mulheres crentes se envolverem com amigas no trabalho e fazerem delas suas confidentes, compartilhando seus problemas conjugais, e é claro que os conselhos não são bons. Uma delas tinha uma amiga que era descrente e divorciada, e foi como colocar lenha na fogueira, pois em pouco tempo essa irmã divorciou-se também. Ela manteve a amizade, mas não manteve o casamento.
É preciso ter cuidado com relacionamentos indevidos ou problemáticos. Por trás deles, pode existir uma intenção maligna para lhe roubar algo precioso. Mas não pense que essas pessoas estão lá no mundo. Às vezes estão dentro da igreja ou até mesmo nas reuniões de discipulado. Já aconselhei pastoras desanimadas, relatando que suas reuniões de discipulado eram tumultuadas, pois algumas irmãs monopolizavam o tempo para falar de problemas pessoais e no final a reunião era improdutiva. Quando isso acontece com muita frequência, é preciso orar e cancelar essa ação maligna. Relacionamentos problemáticos têm o poder de desgastar você além do normal. Às vezes você chega em casa tão cansada, mas não trabalhou tanto assim. Porém, as pessoas com quem esteve sugaram suas energias. Isso acontece porque pessoas e circunstâncias têm o poder de roubar sua paz, se você permitir. Já tive vizinhos barulhentos que me custaram muito tempo de oração. Eu sabia que era um espírito maligno usando aquela situação para me desgastar e roubar meu descanso. Mas, nas 3 vezes que aconteceu, isso não se resolveu pelos meios naturais. E algumas situações demoraram anos. Porém, Deus moveu a meu favor de maneira sobrenatural, porque era algo espiritual. Contudo, eu creio que o tipo de relacionamento mais perigoso é aquele com pessoas dissimuladas. Por isso, eu o deixei por último. Certa vez, um garoto de 7 anos perguntou para o seu pai: "Pai, qual é o tubarão mais perigoso?" O pai respondeu: "Meu filho, é aquele que estiver mais perto de você." Pois é, isso se aplica a pessoas dissimuladas, porque elas convivem muito perto de você. São aqueles que parecem que são seus amigos ou irmãos e não são, pois disfarçam bem. Eles aparentam uma coisa, mas são outra. Na sua frente sorriem e elogiam você, mas por trás falam mal e trabalham para o seu fracasso. Às vezes você só percebe quando é tarde demais. Distrações. O alvo das distrações é roubar o seu tempo. São circunstâncias que o levam a andar em círculos, sem propósito, porque não acrescentam nada na sua vida espiritual. A Bíblia diz que o povo de Israel andou por 40 anos no deserto, sem direção, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração. Números 32, 13. A expressão andar errantes significa vagar, ser agitado para os lados. Os hebreus partiram para a terra de Canaã, mas nunca entraram nela, perderam a promessa e ficaram vagando sem direção. As distrações roubam a sua perspectiva da promessa sem você perceber. É como a história do sapo. Se você colocar um sapo dentro de uma panela com água quente, ele certamente vai pular para fora. Mas se o colocar dentro de uma panela de água fria e for aquecendo a água lentamente, ele morre cozido, sem perceber o que está acontecendo. Essa é a obra gradativa do diabo para enganar você. É possível você se envolver com trivialidades que apenas desgastam suas forças, mas não produzem nenhum resultado. Uma coisa muito comum hoje são as redes sociais. É possível você ficar horas conectado, dia após dia. E isso pode, sim, roubar o seu tempo de orar e ler a palavra. É possível ficar tentando ganhar seguidores no Instagram em vez de ocupar o tempo em formar discípulos. Basta ver que aqueles que têm mais seguidores são celebridades que vivem de aparência, mas sem realidade. Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto, não vivam mais como os pagãos.
pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá porque são completamente ignorantes e teimosos. Efésios 4, 17 e 18. Esse texto está falando das obras do mundo. Contudo, dentro da igreja também existem as distrações, aquilo que tem a aparência de obra de Deus, mas não passa de uma distração. São as obras que a Bíblia chama de palha e feno. São obras sem valor diante de Deus. Não perca tempo com isso. As distrações podem ser também futilidades do dia a dia, coisas que ocupam o seu tempo, às vezes até se tornam a prioridade em sua vida, no lugar do Senhor, como o cuidado com a aparência, com o corpo, o lazer, o entretenimento e até mesmo o trabalho. Tudo isso é legítimo, mas não pode ter mais a sua atenção do que a pessoa do Senhor Jesus, pois é em função dessas coisas que o mundo vive, mas não é o estilo de alguém que ama o Senhor. Enfermidades frequentes. Deus quer que você tenha saúde, mas às vezes o diabo quer convencer você de que tem uma saúde fraca. A maneira de ele fazer isso é mantendo-o em consultórios médicos com muita frequência, além do necessário. É preciso avaliar bem, por exemplo, se a quantidade de remédios que você toma é correta ou se está tornando-o dependente deles. Eu sei que existem casos nos quais é necessário manter uma medicação constante. Eu me refiro a outros em que não são. Isso também desgasta. Nenhuma enfermidade procede de Deus, e sim do diabo. Mas o diabo é capaz de enviar sintomas falsos só para roubar o seu tempo e fazer você ficar ocupado desnecessariamente. Certa vez, eu li uma reportagem numa revista médica dizendo que mais de 40% das pessoas que iam aos consultórios médicos não tinham nada. Elas apenas se acostumaram a ir porque as faziam sentir-se melhor. Sabendo desse fato, o diabo pode usar isso contra você. Mente cansada. Para encerrar, quero mencionar a síndrome da mente cansada. É o que os médicos chamam de estresse. Os sintomas são físicos, mas a causa é uma mente cansada. Existe sim mente cansada. Enquanto eu estou escrevendo este livro, percebo o momento em que preciso parar, pois a minha mente fica cansada. Mas isso se resolve com uma boa noite de sono. Não é desse cansaço que estou falando. Quando você sente sua mente cansada o tempo todo, é resultado de um esgotamento gradativo que o diabo está impondo sobre você, sem que perceba. No livro de Josué 13, lemos: Esta é a terra ainda não conquistada. Todas as regiões dos filisteus e toda a Gesur, desde Sior, que está defronte do Egito. Sior, em hebraico, significa escuridão. E Egito é Mitzraim, um nome que está no plural. O sufixo in, em hebraico, indica o plural, que significa problemas dobrados ou duplo estresse. Portanto, se juntarmos Sior e Egito, obtemos a escuridão do estresse duplo. Sempre que você está se sentindo estressado, é o inimigo lhe resistindo para que você não conquiste, não tome posse da sua herança. Por outro lado, como é maravilhoso saber que Deus libertou o seu povo do Egito, Mitzraim, um lugar de estresse duplo, para levá-lo ao descanso. Hoje, você foi trazido para a terra do descanso, que é a vida abundante em Cristo. Aprenda a discernir os sintomas na sua vida, seja no corpo ou na mente, pois o diabo gera confusão a fim de convencer você a parar, dizendo que você está muito cansado e precisa de um tempo maior para descansar.
Alguns usam isso como desculpa a fim de parar de liderar e de fazer a obra de Deus. Cuidado! Não devemos permitir que o engano do diabo nos impeça de possuir a terra que Deus nos prometeu. Quando você olha para si, pode cair na autocondenação, no orgulho ou na autopreservação. Tudo isso produz a escuridão que vem à frente do duplo estresse. A promessa de Deus é nos renovar. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Salmos 103, do 3 ao 5. A promessa de Deus é de renovar você. O Senhor quer e pode renová-lo física, mental e espiritualmente. A Bíblia diz que Ele fará isso como se renovam as forças de uma águia. Não poderia haver uma comparação melhor, pois a águia é símbolo de força e precisão. A águia é a espécie de pássaro que voa mais alto, mas para manter essa precisão, ela precisa se renovar de tempos em tempos, a fim de trocar suas penas, suas garras, que é o instrumento usado para apanhar suas presas, e também trocar seu bico, que é por onde ela se alimenta e alimenta os filhotes. Não é por acaso que Deus diz que vai nos renovar como a águia. É para nos tornar mais fortes do que antes. A exaustão da alma é uma realidade, porém ela não procede de Deus, mas do diabo. O desgaste natural faz parte do trabalho, pois quem trabalha se desgasta. Mas a promessa de Deus é renovar você. Contudo, entenda algo. Antes de aprender a voar como águia, você precisa aprender a ficar de pé, pois há uma obra a ser feita e você faz parte dela. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10. Fim do capítulo 4.